Vou explicar um pouco rápido aqui como que nós vamos rodar os dados das imagens de rio e não rio dentro do Orfeu, tá? Então, só para lembrar como que eles estão, né? Você vai encontrar eles na forma de shapefile, que seria a nossa verdade terrestre, rio e não rio, a classificação, né? Então uma classificação binária, e na frente tem um código que vai corresponder ao patch de cada um desses rios. E aí tem um arquivo em raster, né, que correspondem aos patches de 100%, onde o rio foi traçado como a área de rio e a área de não rio. Então eu acabei dividindo aqui um pouco aleatório, na verdade, né? Mas porque a gente sempre precisa de uma porcentagem para treino e outra porcentagem para teste, tá? Então eu peguei dos patch 0 até o patch 61 para treinar e do patch 62 ao patch 83, tá? Para validar. Mas existem alguns erros no dataset. Perdão, esse daqui é o dataset para teste, tá? Para validar nós vamos fazer dentro do algoritmo. Então existem algumas coisas no dataset que a gente precisa tomar cuidado, tá? Então tem rios que foram assoreados misturados com rios normais, e isso daí pode prejudicar a classificação do algoritmo, tá bom? Mas para princípio de ensinar, né, no caso aqui tem um rio normal, tá? Então, mas a princípio para vídeo de estimativa, né, de apenas ensinar como funciona no programa, nós vamos manter esse dataset. Então fez essa divisão, né, as imagens aqui no Orfeu, no aplicativo Monte Verde deles, a gente precisa habilitar a caixa de ferramentas. Então ela se encontra aqui no View, OTB Applications Browser. Pode também colocar um Ctrl A, que essa caixinha de ferramenta ela vai aparecer aqui na lateral. E aí a ferramenta que nós vamos utilizar nesse caso, como é uma classificação de imagens rio e não rio, nós vamos treinar um classificador. Então essa é a ferramenta, né? Aqui na primeira caixa nós vamos colocar as imagens que foram divididas, né, para conjunto de treino. Então carrega todas as imagens, seleciona elas e coloca aqui. Aqui nós precisamos dar a verdade terrestre, e essa verdade na forma de vetor. Então nós precisamos pegar o shape, né? No caso eu já selecionei aqui por tipo, então eu vou até o arquivo SHP, né, que é o arquivo principal do shapefile, e eu vou selecionar até o 61, porque para corresponder ao meu conjunto de imagens. Tá? Então carregou todos aqui. Eu preciso dar uma saída para esse modelo, né? Daria também para separar o conjunto em treino, validação e teste, mas tem dado alguns probleminhas nessa versão, então eu estou recomendando nesse cenário aqui apenas colocar como treino e teste, tá? Mas depois eu vou mostrar por quê. E aqui tem que dar a saída, né? A gente vai dar uma saída que vai ser o nome do nosso modelo. Então eu vou salvar aqui como Random Forest RF _V1, que é a nossa primeira versão aqui. Aqui embaixo, né, tem esse ratio aqui para dividir o conjunto de treino e validação. Então desses 62 shapes, né, que começa no 00, eu posso dividir metade para treino, metade para validação, tá? Mas eu acho que é muito pouco nesse caso, então o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui pelo menos 80% a gente pode estimar que vai para treino e 20% para validação, ou então
90% para treino, 10% para validação, tá? Tanto faz, vai depender mesmo do dataset e como interpretando esse dataset convém dividir para os dois conjuntos, tá? Então, desse conjunto aqui de treino, 90% vai ser utilizado para o algoritmo e 10% vai ser utilizado para validar ele. Aqui na classe, a gente vai selecionar o parâmetro classe, tá? Em classe, perdão, condição seria mais ou menos um arquivo, uma parte em string que fala se é real ou não real, e classe fala se é 0 ou se é 1. Como o Orfeu não consegue trabalhar com strings, a gente precisa trabalhar com números integrais. Então, seleciona esse tipo de parâmetro, tá? Isso daqui é algo que já foi incorporado no shape na hora de fazer a separação deles. Aqui é para limitar a quantidade de RAM, eu vou deixar sem limites, e aqui para selecionar o algoritmo. Então, no caso, nós vamos trabalhar com Random Forest. Esses daqui são os parâmetros do Random Forest, tá? Que ao ajustar eles, melhora ou não o treinamento do algoritmo. Perdão, a acurácia do algoritmo. Então, na verdade, eu diria que esses três aqui, ó, profundidade da árvore, número de folhas por nó, número máximo de árvores na floresta. Esses três parâmetros aqui, eles são um dos que mais afetam a performance do algoritmo. Não que os outros não afetem, mas esses daqui afetam. Então eu vou deixar, no primeiro caso, vou deixar os parâmetros default do programa, tá? Na versão V1, e vou executar. Quando nós clicamos em executar, aqui na tela log, ele começa a trabalhar um pouco, né? E também aqui nesse viewer aqui do Monte Verde, né? Mas na verdade aqui é só algum detalhezinho a mais daquilo que ele está fazendo, né? Depois que termina enquanto vai rodando aqueles dados, né? Aqui o que a gente precisa fazer, né? No Orfeu não tem hiperparametrização de um método automático. O ajuste ele precisa ser feito manualmente. Então, terminou de treinar, viu a acurácia, guarda o modelo, anota a acurácia e aí altera esses parâmetros aqui para poder fazer um novo treinamento, tá? Muda o nome do arquivo, coloca, por exemplo, V2, né? E vai alterando. O que eu recomendo nesse caso? Como vai travar apenas no Random Forest, né, esse trabalho, anote, por exemplo, esse treino eu aumentei para 120 árvores, ou aumentei para 200 árvores, ou reduzi para 50 árvores, né? Ou então aumentei a profundidade das árvores, né? Deixei um volume máximo. Então aumentei a quantidade de folhas que eu poderia usar, né? Então essas análises aqui, elas são interessantes para determinar qual a melhor configuração possível para o algoritmo, tá? Dentro do conjunto de validação. Então depois que ele vai continuar utilizando, porque cada patch, né, ele faz ele vai somando dentro do algoritmo e vai fazendo as avaliações, tá? Então aqui ele já começou a separar as amostras entre treino e validação, né, de uma forma aleatória. Essas amostras, igual eu falei, 90% serão utilizadas para treino, outros 10% para validação. Como é um conjunto relativamente grande de pixels, né, entende-se que essa amostragem ela não vai ser desbalanceada, porque todas as imagens têm quase que um comportamento similar.
Então aqui ele já começou a realizar a validação do algoritmo e já trouxe alguns parâmetros da performance do treinamento. Então uma matriz de confusão, né, com os dados de referência e os dados produzidos, né. Aqui seria na verdade a quantidade de pixels que ele acertou, né, na onde não tinha vegetação, e aqui a quantidade de pixels que ele acertou onde tinha, tá? E podem ver que esses outros aqui seriam os erros. Então foi uma acurácia mediana, né? Nós vimos aqui, ó, a precisão para a classe onde não tinha rio, o recal da classe onde não tinha rio e o f-score da classe onde não tinha rio. Mesma coisa para onde tinha, né? Nós vamos olhando aqui o f-score, né, em torno de 74% para onde não tinha rio e 72% para onde tinha rio. Bom, como eu falei, volta nos parâmetros, altera, né, alguma coisa, por exemplo, altera mais de um, mude o nome, não se esqueça, tá, de mudar a versão, e aí executa. Supondo que finalmente encontrou o melhor conjunto possível, melhores parâmetros possíveis, e a acurácia foi para, por exemplo, 80%, digamos assim, ou um pouco mais, vocês já têm um modelo definido. Então precisa agora validar esse modelo, mas não pelo conjunto de dados de validação, mas sim pelo conjunto de testes. Então depois que o arquivo é treinado e definido o melhor modelo, nós vamos aqui no Image Classifier, tá? Que é uma outra toolbox que serve para fazer a inferência da imagem. Então na primeira caixa nós carregamos a imagem de teste, né? Podemos fazer um mosaico de todas essas imagens, ou então podemos simplesmente carregar uma por uma e verificar a performance do algoritmo. Então, por exemplo, escolher aqui imagem número 70, né? E vou dar um modelo para que ele possa fazer esse processo. E vou dar uma saída para esse modelo, tá? Por exemplo, criar uma pasta separada, né, output, e eu vou salvar como Random Forest underline 070, que é o nome do patch que eu estou classificando. E aqui no número de classes eu vou colocar 2 classes, porque nós estamos trabalhando simplesmente com tem rio ou não tem rio. E aí executar, né? É um processo bem rápido porque o patch é pequeno, então ele executa de uma maneira bem rápida. Então ele me trouxe aqui o resultado da classificação. Aparentemente não foi tão bom, mas também temos que avaliar aquilo que eu havia comentado a respeito do dataset, tá? Ele precisa ser reavaliado. Mas supondo que veio essa classificação, né? Vocês estão vendo conforme eu passo o mouse, aqui o valor entre 0 e 1 muda, né? Então, só pra gente saber como que é a classificação aqui, tá? 0 é onde está escuro e 1 é onde está branco. O ArcGIS, uma maneira fácil, pode ser o ArcGIS, pode ser o QGIS, uma maneira fácil de contar quantos pixels foram corretos e quantos não foram, é trazer a imagem classificada, né? No caso ela tem valores únicos aqui, e trazer também o shape que corresponde a essa imagem. Então, por exemplo, não rio shape 70, né? Então, de tudo aquilo que foi classificado, apenas isso daqui era considerado uma verdade, né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos dizer, saber quantos pixels aqui dentro da verdade foram classificados como rio e quantos não foram, e saber quantos pixels aqui fora
foram classificados como rio e quantos não foram, tá? É uma coisa bem simples de fazer. Então, uma maneira de fazer isso é separando. Como eu não sei qual conjunto de dados será utilizado para teste no seu caso, né, quando você for rodar, eu vou deixar dessa maneira, tá? Mas depois podemos pensar em um outro método mais fácil. Então a intenção aqui é separar. Por exemplo, eu vou selecionar aqui aonde tem o rio e vou criar um layer a partir dessa seleção. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui e vou selecionar o outro layer que não é o rio e vou criar outra seleção. Então, esses são arquivos temporários, tá? Que vão ficar aqui e eles contêm, por exemplo, a linha com a classe 1 e a linha com a classe 0, tá? O que nós precisamos saber é quantos pixels tem da classe 0 e da classe 1 dentro de cada um desses polígonos. Então, nós vamos utilizar uma ferramenta chamada Clip para fazer o recorte e separar os dois, tá? Então essa ferramenta ela está aqui, Data Management, Raster, Processing, Clip. Então aqui nós selecionamos a imagem, por isso que eu falei que dependendo compensa fazer um mosaico, tá? Para fazer esse processo uma única vez. Depois que seleciona a imagem, tem que selecionar o shape, por exemplo, primeiro com a área onde tem o rio, né, que foi essa primeira seleção nossa, e marcar essa caixinha, tá, para fixar tudo que é dentro do polígono e dar uma saída para isso, né? Então aqui, RF underline rio e um OK. Então completou, ele já extraiu aqui, né? E eu consigo olhar aqui na tabela de atributos do arquivo raster quantos pixels dentro do rio foram classificados como 0 e quantos pixels dentro do rio foram classificados como rio 1, né? Então pode ver aqui que é quase 50-50%, tá? Só um pouquinho. Ele classificou um pouquinho, alguns pixels a mais como rio, tá? Então pode ficar nos 60% talvez. E aqui os outros pixels que não foram. A mesma coisa precisa ser feita para a área não rio. Então a gente pega o raster original, a seleção que é o polígono não rio e a gente dá uma saída. Por exemplo, vou chamar de não rio e um OK. Então ele cortou para mim, tá? Né? Onde não era para ter um rio. E aí eu posso ver quantos pixels ele contou que realmente não era um rio e quantos pixels ele contou que eram rios, tá? Então é mais ou menos assim que a gente depois joga isso daqui, anota, joga numa matriz de validação. E aí tem-se as métricas, né, somando com os demais patches, tá?